Capítulo final. É tudo ou nada. Mas ainda podemos salvá-la. Como eu disse, derrame essa poção no corpo da criatura que sua esposa se tornou. Porém, isso tem que ser feito próximo ao nascer do sol, para que a luz do sol purifique e devolva a criatura para o lugar de onde veio. Eu posso ajudar, mas mesmo transformado, eu não consigo lidar com todos eles, muito menos com a matriarca. Porém, ao estudar o livro que minha esposa usou no ritual, consegui descobrir que lavanda e alecrim atrapalha o faro das criaturas e as deixa confusas. Leve com você, que com certeza será de grande ajuda. Mateus faz o sinal de positivo com a cabeça e diz que será a isca para sua própria esposa. Duvan pode ajudar a dispersar as outras criaturas, enquanto Mateus chama a atenção de Andreia. Mateus diz para Duvan tomar cuidado e que ele não quer que Duvan morra por culpa dele, apenas que ele corra, não lutando com nenhuma das criaturas. Eu já estou morto, mas posso ajudar a terminar com essa maldição e sofrimento. Talvez eliminando a matriarca, antes que ela realmente controle a sua esposa. Faça com que o ritual acabe e eu e meu filho possamos finalmente ser livres para descansar. Conte comigo, Duvan. Farei o que puder pela minha esposa, por você e sua família. Mateus guarda a poção em sua cintura. Pega alguns ramos de lavanda e um pouco de pó de alecrim. Eles vestem algumas roupas velhas que estavam na cabana. Colocam alguns ramos presos nas roupas para disfarçar o cheiro. Duvan acena com a cabeça e os dois saem da cabana em direção à caverna. Chegando próximo à caverna, Duvan diz que irá chamar a atenção das criaturas e que quando Andreia sair da caverna, Mateus precisa se mostrar para ela. E que isso aconteça no ângulo ao contrário de Duvan, pois assim as criaturas irão atrás de Duvan e apenas a Andreia irá atrás de Mateus. Mateus sabe que precisa ser rápido e correr para a clareira mais próxima, para que o ritual de cura funcione. Disfarçando com lavanda, eles esperam próximos da caverna, escondidos, esperando o momento certo. Quando o céu começa a mudar o tom da cor, Duvan começa com o plano. Ele se transforma naquele lobisomem grisalho, com olhos azuis e uiva, como se estivesse desafiando a matilha. Não demora muito, as criaturas e lobos começam a sair da caverna. Duvan começa a rosnar, uivar e correr para o outro lado. E assim o plano dá certo, e as criaturas vão atrás. Eis que Andreia aparece na porta da caverna, imponente, forte e grande, com olhos grandes e vermelhos, porém, atrás dela estava a criatura que Mateus havia matado, viva novamente, como se fosse um guarda-costas de Andreia. Mateus temeu pelo plano, visto que agora ele teria um lobisomem de guarda. Mateus, sem pensar, gritou chamando por Andreia. No fundo, ele sabia que ela ainda estava lá, dentro daquela criatura. O lobisomem que estava com ela toma a dianteira e faz um sinal para que Andreia não fosse, que ele mesmo dava cabo da situação. Andreia, sem aceitar a ordem do líder da matilha, correu em direção ao Mateus. Eles começam a correr,
Porém, o cheiro de lavanda e o pó de alecrim que Mateus jogava no ar enquanto corria desnorteava as duas criaturas, dando a vantagem que Mateus precisa para alcançar a clareira, pois sem isso as criaturas pegariam Mateus em um piscar de olhos. Ao chegar na clareira, o lobisomem percebe que está próximo do sol nascer e dá uma ombrada em Andreia para que ela caísse. De alguma forma, o lobisomem sabia do risco de Andreia no pôr do sol. E ele continuou, correndo para cima de Mateus. E com um golpe certeiro, ele atravessa a barriga de Mateus com uma das mãos. Andreia consegue se levantar e aproximar dos dois para ver o desfecho da luta. Quando Andreia vê Mateus quase morrendo nas garras do lobisomem, ela se aproxima como se estivesse chorando. E Mateus, em seu último suspiro, lança a poção em Andreia. E como em um ato de reflexo, destrói a poção no ar com suas garras, fazendo assim o líquido se espalhar pelo ar, encharcando seu pelo com o líquido. O sol começa a nascer. A floresta inteira começa a gritar, com um som horrível de criaturas, como se estivessem com raiva e ao mesmo tempo desesperadas. O lobisomem que atacou Mateus começa a uivar e diminuir de tamanho, perdendo os pelos, perdendo os músculos, se reduzindo a uma criança que agora parecia sem vida no chão. Andreia avança sobre Mateus, como se fosse atacá-lo, mas para quando o toca com as mãos. Mateus, com os olhos semi-fechados, sem forças, percebe que são as mãos de Andreia. As mãos de Andreia foram as primeiras partes que se transformaram, e agora foram as primeiras que voltaram ao normal. Mateus sente o toque sutil de Andreia com as mãos que agora não eram mais as mãos de uma criatura. Ele, com a visão final de sua vida, vê pela última vez o rosto de sua amada. Ele sorri, pois ela estava, enfim, salva. Andreia chora e chama por Mateus, mas já era tarde. Duvan, olhando a cena ao longe, percebe que seu filho estava no chão. Ele olha para as próprias mãos e observa que ainda estava com a maldição. Maldição que agora acompanha apenas ele. Maldição que lhe foi dada pela própria morte. Porém, ao olhar para a floresta, ele vê que tudo estava diferente. Estava melhor. A escuridão se foi. Junto com o choro de Andreia, Duvan uiva. Vai ao encontro de seu filho, o pega e corre para a floresta.